Família. Refletir sobre família é importante em todo o tempo. E nesse mês de maio queremos destacar alguns pontos que precisamos tratar como família. E hoje o tema é para assustar: como afastar o seu filho da igreja. Não, é claro que não queremos isso. Nossa oração na realidade é para que nenhum se perca, que nenhum se desvie. Mas vivemos tempos em que parece que alguns pais estão se esforçando para afastar os seus filhos da igreja. Vivemos tempos diferentes, estranhos, como já havia profetizado na palavra de Deus. Por isso que precisamos falar de família. A Bíblia traz algumas famílias com problemas e vamos estudar algumas delas. É interessante que a Bíblia, ela não tem erros, mas ela registra os erros dos homens, para que nós não os cometamos. Atenção, as advertências bíblicas são aqui claras para que tenhamos isso muito em mente. Não podemos cometer estes erros. Meus irmãos, não queremos que nenhum dos nossos filhos saiam da igreja e da comunhão com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas a gente precisa entender esse tempo. O texto que nos inspira está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versos de 12 a 17. E é sobre uma família. Eli era o sumo sacerdote de Israel. Provavelmente aqui ele vai se tornar um dos últimos sumos sacerdotes deste período dos juízes. Eli era um homem trabalhador, servo, temente a Deus. Mas os seus filhos, olha o que diz a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versos de 12 a 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Deixa eu repetir esse primeiro verso. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira e na panela, ou no tacho ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém, hás de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Continuando a história nos próximos capítulos, vamos observar que foi advertido a Eli sobre os seus filhos. Eli sabia o que estava acontecendo, mas que conversando com eles era como uma conversa muito mais suave, e os filhos não ouviram, até que finalmente Eli recebeu uma profecia, que os seus filhos morreriam no mesmo dia. E aconteceu, enfim, já há um tempo, e Eli já muito idoso, que os seus filhos entraram naquela disputa com os filisteus a respeito da arca, e eles foram mortos realmente. E então, quando a notícia chegou para Eli que seus filhos haviam sido mortos, ele entristeceu, e quando soube então que a arca da aliança foi tomada, ele cai e morre. A nora de Eli estava grávida, e naquele momento ela tem um parto prematuro, inclusive, e ela chama aquele menino de Icabô, ou Icabode, que significa foi-se
a glória do Senhor. Assim termina a história da família de Eli. Trágica. Me chamou a atenção esse verso que eu repeti, que dizia literalmente: eles não se importavam com o Senhor, ou em outra tradução, eles não conheciam o Senhor. Meus irmãos, na realidade aqui está a essência de todo e qualquer problema da família: o desconhecimento de Deus. Em casa, na igreja, aonde estiver. Se não conhecem a Deus e não temem ao Senhor, se não conhecem a Jesus Cristo que veio para salvar, se não tomaram uma decisão, estão perdidos e pensando por aí por conta própria, acreditem, esses meninos foram criados como filhinhos de papai, como dizemos hoje. Naquela época provavelmente diriam filhinhos de sacerdote, usurpando do cargo, do poder do cargo, da moral do pai e de outras coisas mais. Se tornaram pessoas desprezíveis aos homens e a Deus, inclusive violando regras bem claras do Senhor. Depois da advertência e de clara maldade, foram advertidos pelo profeta, mas não adiantou nada. Essa história mostra a importância de ensinar o caminho do Senhor e apresentar Deus aos nossos filhos. Que todo aquele trabalho religioso perdia o sentido sem a família na presença do Senhor. Que o baixo nível espiritual de Israel, de Eli e dos filhos, mostram como uma coisa depende da outra. E finalmente o texto também mostra que a maldade não ficará impune. Mas essa história nos faz perguntar: o que Eli fez para fazer com que seus filhos se tornassem esses monstros e saíssem dos caminhos do Senhor? Podemos listar algumas reflexões sobre isso. A primeira é: quão importante é a sua família. Vamos tratar disso mais especificamente hoje à noite, inclusive. Mas entenda, Eli era um homem ocupado, religioso e sério, muitas atribuições, muitas responsabilidades. Mas só vamos observar, meus irmãos, a atenção dos seus filhos já no fim da vida. Parece que antes eles não eram uma preocupação, mas se tornariam um problema. Olha que pesado que é. Em oposição a esses meninos encontramos Samuel, que também pequeno foi colocado diante do Senhor. E foi criado inclusive com Eli boa parte da sua vida. Mas Samuel tem uma diferença. Antes de nascer, seus pais oravam por Samuel. Família era importante para a família de Samuel. Depois, mesmo que cresceu e crescido nos caminhos do Senhor, que Samuel teve que ir para aprender e ficar um pouco longe, a sua mãe ia periodicamente saber como estava, como ele era, o que precisava, dava uma roupa nova para ele e se preocupava, porque era importante para eles, a família. Se a família não for importante, acredite, você inventará desculpas, inventará histórias, se manterá à distância e tantas outras coisas. Meus irmãos, precisamos saber qual o nível de importância da família em nossas vidas, porque senão são apenas palavras ao vento. Segunda lição: onde Deus está no seu lar. Eu volto à afirmação: eles não se importavam com o Senhor. Isso é terrível que isso não aconteça com nossas casas, em nossas vidas. É terrível que isso aconteça na vida dos nossos filhos, ocupados demais para orar,
ocupados demais para estar na igreja, ocupados e cansados demais para frequentar a casa do Senhor. Onde está Deus no meio do seu lar? Não oramos apenas no domingo, mas diariamente. Não refletimos da palavra de Deus apenas por um tempo, mas no nosso dia a dia. Qual a importância de Deus no seu lar? O seu filho se importa com o Senhor? Você se importa com o Senhor? Veja, meus irmãos, essa afirmação tem tantas implicações. Não lhes foi apresentado o Senhor como deveria. Às vezes, Deus é um Senhor de barba longe, que está com o dedo apontado para as pessoas, vendo: olha, você fez isso, Deus vai ficar triste com você. E esquece de apresentar o Deus misericordioso, o Cristo Salvador, e toda aquela riqueza do Evangelho e do amor de Deus que invade a vida. E como é bom ser crente, como é bom adorar a Deus. Não lhe foi apresentado o Senhor como deveria. Não viram Deus em casa. Não viram Deus em casa, onde as casas não são templos como deveriam ser, não são espirituais como deveriam ser, e Deus está longe de lá. Onde a religião em si não vale de nada, mas o que vale é a vida com Deus. Então só vir na igreja também não basta. Não é isso ser igreja, e refletimos sobre isso no mês passado. Sem Deus, nada mais importa. Isso precisa ficar claro, meus irmãos. Deus não é acessório na sua vida, nem a igreja. Oração não é ritual. A adoração não é um momento que pode ser deixado de lado. Jesus não morreu na cruz para ser uma história e ser contada. As superstições do mundo não são verdade, e o pecado continua sendo pecado, mesmo que seja cometido por nossos filhos, que precisam ser corrigidos. Fraternidade não está acima das Escrituras, nem nossos filhos, nem nossa família e nem nós mesmos. Quando que esses meninos, em pecando, achavam-se que a coisa era normal, e isso tem acontecido em nossos dias. Não é porque são nossos filhos, meus irmãos, que vamos passar a mão sobre o pecado, e isso tem acontecido sistematicamente em nossa sociedade. Amar a Deus e amar aos filhos também significa lições importantes, como dizer sim e dizer não, e saber corrigir em amor. Deus deve ser prioridade na vida, no lar, e será no seu futuro também. Se Deus não é importante para a sua família hoje, dificilmente o seu filho perceberá isso. O quão importante é estar na igreja, corrigindo e agindo. Os filhos de Eli foram descritos como filhos de Belial, ímpios. A tradução mais correta para isso seria imprestáveis ou bons para nada. Eli sabia disso e nada fez. Provérbios 22:6 diz o texto áureo para a criação de filhos: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Essa palavra criança pode ser traduzido por moço ou jovem também. Quando se trata de correção de rumo dos filhos, tem três possibilidades. A primeira, ignorar o problema. Foi o que ele fez, ignorou o problema. Deixa para lá, tadinho do menino. Um marmanjo que fazia mal e era reconhecido por sua maldade, e a ideia que estava era tadinho do menino. Não é tadinho, e nem era menino.
Ignorar torna-se um problema, e esta tem sido uma das condições mais comuns que temos encontrado. Literalmente, tapar o sol com a peneira. A segunda possibilidade de correção é o outro extremo, é arrebentar. Com a desculpa de usar a vara em atos de estupidez e loucura, com gritos e violência, esses extremos estão errados. Sim, claro que estão. E precisa estar em mente o bom senso e o equilíbrio, que é a terceira forma de lidar. Firmeza, exemplo, advertência séria e correção, se necessário, com reparação. Ciente das consequências e dos limites claros, a Bíblia diz para advertir e para não insuflar a ira de nossos filhos. Podemos, meus irmãos, resumir isso em 3 palavras, que são limites, firmeza e amor. Limites que todos nós precisamos e podemos encontrá-los na palavra de Deus. Firmeza, isso não é ser estúpido, mas ser firme e convicto em amor. Há várias formas de dizer e responder. Moisés, sobre ser firme, e foi chamado de o homem mais manso da terra. E amor não é um boi, não é um saco de batata, são nossos filhos. Precisamos criá-los em amor, com o que é correto, com o que dizer, com o que mostrar. Jesus foi nosso exemplo de amor, sigamos a Ele. Também aprendemos, meus irmãos, a minha casa é o meu primeiro campo missionário. Meu primeiro campo missionário. Não podemos desistir de nossos filhos em nenhum momento de nossas vidas. E às vezes eles podem dar trabalho. Mas nós, como pais, não desistimos deles. Não interessa a idade. Pai, mãe, que é pai, mãe, ora pelo seu filho, cuida do seu filho, está lá, junto, se precisar. É o nosso campo missionário. Eu conto a história de um conhecido nosso, em que o seu filho se desviou muito feio, e montou um grupo de pagode. E ele se comprometeu a toda sexta-feira estar no pagode com o seu filho, para que ele pudesse trazê-lo para a igreja de novo. E toda sexta-feira ele ia lá, e era aquele lugar, havia muita bebida, ele pediu o refrigerantezinho dele, e ele estava ali com o seu filho, num ato para buscá-lo dali e salvá-lo. Pastor Elton Rangel, missionário na Espanha, deixa uma lição muito interessante da sua vida. Ele sempre orou antes pelos seus filhos e durante. E quando seus filhos casaram, ele orava já pelos netos. E assim continuava orando por sua família. E quando crescer e estar na igreja e gostar, e cantar, e adorar em casa, e orar em família, e dizer, vamos para a igreja, isso sim, é o nosso campo missionário. Quinta lição, eles farão escolhas, ensine-os a escolher bem. Algumas questões que ponderamos na família, nessa família da Bíblia, é que eles já estavam crescidos, e há um momento da nossa vida que a gente segura mais na rédea, mas há um momento na vida em que as obrigações, digamos assim, se tornam sugestões dos pais, mas eles estão lá. Ensine os seus filhos a escolherem. Um dos grandes erros nossos é criar os nossos filhos numa bolha, porque a gente sabe que tem muita coisa ruim, só que quando eles ingressarem no mercado de trabalho ou mesmo na universidade, vão reparar que o mundo não é uma bolha, e que há violência, e que há promiscuidade, e que há erros, mas também muitas coisas boas, e eles vão perceber isso. Mas criar numa bolha, meus irmãos, causa um problema terrível, porque de repente a bolha estoura e tem todo mundo apresentado diante deles. Nós precisamos não criá-los numa bolha, mas ensiná-los a escolher bem.
a ver o que é errado e saber: isso é errado e não me fará bem. A tomar as decisões, avaliando as consequências e sabendo que virá. E virá. O mundo é cruel. Aqueles meninos tiveram um bom exemplo do seu pai, mas foram levados aos prazeres pelo mundo e do mundo. E a ganância das suas escolhas os fizeram ruir. Por isso, eles escolheram mal. Ensine seus filhos a escolherem. E a sexta lição: foi-se a glória do Senhor. Após a perda da arca, a morte de Eli, foi-se a glória do Senhor. Mas na realidade a grande lição disso não foi apenas perder a arca da aliança, foi ver o que uma família longe de Deus pode fazer. Que pena para o povo de Israel. A vida espiritual estava no patamar muito baixo, e aparentemente não era apenas a família de Eli, mas as outras também. Lembrem-se que as decisões em família refletem no povo e na sociedade. Não pense apenas que é um problema interno, isso afeta a todos nós. Faça uma pequena lista sobre coisas que precisam ser feitas para afastar o seu filho da igreja. Insisto, é claro que não é isso que queremos. Estou usando uma técnica aqui de ensinar o que é errado para nós reforçarmos o que é certo. Isso está bem compreendido, irmãos? Segue a lista. Não tenha vida espiritual em casa. Não ore, não leia a Bíblia, não faça nada. Dê muitas desculpas para não ir à igreja, muitas mesmo, e temos várias. Escolha uma. Critique tudo e todos. Fale mal da igreja, fale mal do pastor. Ouvir é uma piada, espero, em que o pastor foi visitar uma família, e a criança foi lá e olhando para o pastor de um lado, para o outro, aí rodava à volta do pastor e ficava naquela, e ali olhava, estava todo mundo já incomodado. Aí a mãe falou: que isso, menino, para. Aí eu falei: ué, mãe, você não falou que o pastor tinha duas caras? Eu estou procurando a outra. Por isso, espero que seja piada. Precisamos corrigir muitas coisas como igreja, tá, irmãos? Isso é óbvio, e a gente pode fazer isso juntos. Dê péssimos exemplos em casa e seja um hipócrita na igreja, fazendo tudo de errado em casa e um santarrão na igreja. Os filhos veem isso. Proteja seu filho de tudo e de todos, dando tudo o que deseja e quer. Ignore os seus erros e pecados. Culpe os outros. Esse também é fácil. Não dê importância à vida espiritual de seu filho. Ignore isso. Não fale de Cristo. Não tenha tempo. Ensine que Ele tem sempre razão. Fortaleça o egoísmo. Seja absolutamente perfeito e intransigente sobre ele. E assim o seu filho sairá da igreja. Precisamos priorizar a nossa família. Precisamos mesmo. E Deus em nossa vida em família. Precisamos ser exemplos, mas precisamos também dar exemplo aos nossos filhos. Não, meus irmãos, criar filho não é fácil e nem igual. Cada um aqui tem uma história diferente, e cada filho ainda é diferente. É desafiador, é cheio de questões, mas é família, e precisa ser criada aos pés do Senhor. E se assim for, ela permanecerá firme. Precisamos clamar diante do Senhor. Precisamos clamar diante do nosso Pai, por nossos filhos e por nossa família. Precisamos voltar
aos primeiros ensinos da nossa fé e ensiná-los o que é ser família. Vamos cantar?